Convido os amados a abrirem Colossenses novamente. Nós vamos dar sequência ali no texto que começamos ontem, Colossenses capítulo 1, e nós vamos tirar mais algumas lições para as nossas vidas aqui nesta passagem. Colossenses capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Quero ler com os irmãos e nós vamos então refletir neste trecho algumas verdades importantes para a nossa vida como cristãos e como igreja. Colossenses 1, do 1 ao 8, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Então, a ocasião aqui da igreja, uma conferência de aniversário, é com certeza um momento de gratidão. É um tempo de ações de graças, nós queremos louvar, agradecer, engrandecer a Deus. E a gratidão, irmãos, é uma virtude fundamental na vida cristã. O salvo precisa ser grato a Deus pela salvação, grato a Deus pelas bênçãos, por sua graça, por sua misericórdia e por tudo que Ele tem feito na nossa vida dia a dia. E nós devemos ser gratos também pelos nossos irmãos. O que eu quero destacar com vocês, neste período aqui da escola bíblica, é justamente a gratidão por nossos irmãos em Cristo. Nós devemos ser gratos pela vida uns dos outros e nós devemos demonstrar isso com palavras e com atitudes. Irmãos, na vida cristã, em nossa caminhada cheia de lutas, dificuldades, problemas, tribulações e tantas coisas que nos afligem, ter um irmão que nos ama, que se importa, que nos encoraja, nos anima, é muito bom, é muito importante. Então, no dia a dia, pensa o irmão que chega: irmão, eu estou orando por você. Olha, eu sei que você está passando por isso, desanima não, aguenta firme, o Senhor é contigo. Né? Ou quando o irmão faz algo na igreja: olha, muito bom, irmãos, Deus seja louvado, que bom que você está servindo, que bom que você está cantando, está tocando, está limpando, está ajudando com as crianças. Sabe, palavras de encorajamento, de ânimo, de motivação, de apreciação. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo esforço, Deus seja louvado por sua vida, por sua atitude, por sua decisão. Isso é muito bom. E nós temos perdido isso com o tempo, indo na onda do mundo. Nós vivemos num mundo totalmente egoísta. As pessoas só pensam em si e nós aprendemos isso direto ou indiretamente, e isso reflete em nossa caminhada. E às vezes nós não temos o costume de elogiar, de dar uma palavra de encorajamento, de ânimo, de apreciação para os nossos irmãos em Cristo. E na vida, nem precisa ser o contexto de igreja. Vamos expandir para o dia a dia, trabalho, escola, família. Quantas vezes nós temos elogiado a nossa família? Os cônjuges, marido e mulher. Qual a última vez que trouxe uma palavra de elogio, de apreciação, de encorajamento? Com os nossos filhos. Muito bem, meu filho, parabéns, que legal que você fez isso, estou orgulhoso de você, é muito bom isso. Ou os filhos para os pais: pai, mãe, obrigado pela comida, obrigado por cuidar de nós, obrigado por seu amor. Sabe, isso tem faltado, tem diminuído, e no mundo é isso. O amor de muitos esfriará. A palavra de Deus já nos alertou. Mas lembra que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. No ambiente de trabalho, isso ainda tem menos ainda, mas um patrão que elogia o seu funcionário,
um colega que aprecia o trabalho do outro. Não, é tudo concorrente. Um quer passar por cima do outro. Ninguém quer elogiar, E nós não podemos trazer isso para a nossa vida no ambiente cristão. Na igreja e no dia a dia como servos de Deus. Palavras de ânimo, gratidão, apreciação fortalecem a fé, alegram o coração e é um ótimo remédio para a alma. Por que eu digo isso? Lembra que eu falei do contexto da cidade de Colosso. Era uma cidade grande que agora era pequena. Era uma cidade próspera que agora era pobre. Era uma cidade cheia de vida e de pessoas e de movimento que, devido a mudanças na economia, por causa de uma estrada que saiu e foi colocada para outro lado, acabou toda a vida que tinha ali em Colosso. Não tinha mais trabalho, não tinha mais negócios, não tinha mais dinheiro, as pessoas se mudaram, as famílias se separaram, era pessoal pobre, simples, sem perspectivas, sem expectativas, e tudo aquilo começou a afligir a população que ficou ali, inclusive os crentes. Lembra, irmãos, que os irmãos em Cristo, para quem Paulo escreveu, viviam nesta cidade. Eles estavam passando por isso. Ah, pastor, mas naquele tempo todo mundo era pobre mesmo. Não era bem assim. Alguns eram muito mais pobres e não tinham perspectiva numa sociedade decadente. E o diabo aproveitou daquela ocasião para trazer ensinamentos heréticos, errados e filosofias antibíblicas, anticristãs, para confundir ainda mais a cabeça do povo. E estas filosofias, os teólogos falam que principalmente a heresia de Colosso era algo chamado gnosticismo, ou parecido com o gnosticismo, que estava se infiltrando na igreja, aproveitando do sofrimento dos irmãos. Então, se nós já estamos sofrendo, pensa, vamos nos colocar no lugar daqueles irmãos. Perdi o emprego ou perdi as expectativas de crescer na vida. Parte da minha família foi embora daqui porque não tem trabalho, mudaram-se de cidade. Perdi meus parentes, pessoas que eu amo, não posso vê-las. Já está difícil a vida, aquela depressão, aquela tristeza. E aí chega pessoas pregando, ensinando e falando coisas que contrariam a palavra de Deus, mas que no momento parecem que vão ajudar. Eles chegaram e falaram: você crê em Cristo? Crê, que bom, mas Cristo não é suficiente. Você precisa ter uma revelação, você precisa ter uma visão, você precisa ter uma experiência sobrenatural, você precisa alcançar o conhecimento, que aquela filosofia grega trazia. Você precisa alcançar esse conhecimento para você atingir um nível espiritual, para você ser verdadeiramente feliz, e só em Cristo você não vai encontrar isso, e você está em pecado porque você não está guardando o sábado, porque você está comendo carne de porco, e não sei o que. Os irmãos já estavam sofrendo, e essas coisas, ao invés de ajudar, trazem o quê? Mais tristeza e mais confusão. Eu vejo muitas pessoas às vezes aflitas e elas vão para as igrejas buscar orientação, consolo e algum tipo de ajuda. E chega na igreja, ao invés de ouvir do amor e da graça de Jesus Cristo, do perdão e da salvação que Ele oferece, ouvem a lei do Antigo Testamento, ouvem mensagens místicas, ouvem mensagens que exaltam o sobrenatural e coisas que a gente não pode alcançar. Quantas vezes eu conversei com pessoas que disseram assim: pastor, mas eu busquei, eu não consegui ser batizado com o Espírito Santo. Mas eu tentei e não consegui falar em línguas, e todo mundo estava falando e eu não consegui. Mas eu fui no monte orar e eu não vi o anjo. Pessoas estão buscando algo a mais, porque Cristo não é suficiente, porque tem alguém pregando isso. Olhem o que Paulo diz no versículo 3, nós vimos os 2 primeiros versos ontem, e no versículo 3, logo após a apresentação, a introdução, de falar que ele é apóstolo, escreveu com Timóteo, e falar que está escrevendo para os irmãos que são santos, fiéis e tal, ele fala no versículo 3: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Paulo, quando ele começa a carta, que é o versículo 3, após a introdução, a primeira coisa que ele diz aos irmãos de Colosso é que ele agradecia a Deus pela vida deles. Paulo sabia do que eles estavam passando. Epáfras contou tudo para Paulo. Então ele escreve esta carta e ele já diz a primeira coisa: eu sou grato a Deus por vocês. Depois de ouvir tudo que eu ouvi de vocês, eu agradeço a Deus. Eu penso os irmãos lá recebendo a carta, falar: Paulo vai
falar alguma coisa da gente, não vai falar que está com medo, que está preocupado, que para a gente tomar cuidado. Mas não, Paulo, a primeira coisa que ele faz, ele elogia os irmãos. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, irmãos, por tudo que eu tenho ouvido. Eu me importo com vocês e eu oro sempre por vocês. Eu sou grato a Deus por vocês. Nós temos a tendência de pensar numa igreja que está passando por problemas, para uma igreja que está passando por dificuldades, e a gente pensa, né, a tendência de pensar, aquela igreja está ruim, aqueles irmãos lá precisam, né, mudar, o negócio ali não está muito certo, mas são irmãos, apesar dos problemas, dos pesares, dos pecados, das dificuldades, a primeira coisa é sermos gratos, e pensando aqui no contexto da igreja local, desta igreja que está comemorando o aniversário, vocês devem ser gratos pela vida uns dos outros. Paulo era grato pela vida dos irmãos de Colosso, nós devemos ser gratos pelas igrejas e por nossa igreja, por nossos irmãos, ao invés de lamentar, Deus, a minha igreja, o meu povo lá é meio enjoado, meio sistemático, tem um irmão ali que não é muito legal. Não, obrigado, Senhor, por minha igreja, graças a Deus por meus irmãos, toda vez que eu ouço, eu oro por eles, eu agradeço a Deus. Nós somos pessoas diferentes, criação diferente, cultura diferente, costumes diferentes, gostos diferentes, pecados diferentes, mas todos somos salvos pelo mesmo Salvador, pela mesma graça, e fomos unidos num corpo como membros uns dos outros. Agora nós somos um em Cristo, e nós devemos ser gratos, mesmo com dificuldades, problemas, e coisas que aconteçam em nosso meio, nós devemos destacar isso. Nunca deixem de falar, demonstrar, deixar isto claro. Chega no pastor e agradeça, chega no irmão e agradeça, chega no outro irmão e elogie, fale uma palavra de ânimo, né? Fale uma palavra de incentivo, ao invés da gente querer derrubar ainda mais, né? E chutar o cachorro morto, como eu falei ontem, que é isso que o diabo faz. Ele é o acusador, quando nós estamos com um problema, ele chega e nos acusa mais. Mas o salvo deve ser grato e demonstrar isso para os seus irmãos, com palavras e com atitudes. Às vezes nós conversamos lá em casa e na nossa igreja, vira e mexe tem um irmão com problema, com dificuldade, com algum pecado, com alguma deficiência, e a nossa tendência é ficar triste, chateado, mas nós sempre pensamos, é um irmão, é um filho de Deus. Vamos ter paciência, vamos orar. Graças a Deus que essa pessoa está aqui, não está no mundo. Podia estar pior ainda, então vamos orar. Com a graça de Deus, aquela pessoa pode ser restaurada, levantada e melhorar. É o irmão que Deus não vai, como o nosso corpo. O nosso corpo às vezes tem um membro doente, um membro defeituoso, um membro com problemas, e chega no último extremo que precisa amputar, cortar, mas no geral a gente faz o quê? Com cada parte do nosso corpo? A gente cuida. A gente faz o máximo para que todos, dedos, braços, pés, pernas, estejam tudo bem. Mesmo que esteja ferido, machucado, inflamado. Porque é o nosso corpo. Somos membros uns dos outros. Devemos agradecer a Deus por nossos irmãos. Então seja grato por seus irmãos. E nós devemos demonstrar essa gratidão orando sempre, é o que Paulo faz. Graças damos a Deus, ele fala no plural, porque é ele e Timóteo, tá? Os dois estão escrevendo juntos. E talvez outras pessoas que o acompanhavam, o próprio Epáfras, que no momento estava ao lado de Paulo na prisão. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Orem sempre uns pelos outros. Orem. Coloquem diante de Deus a vida da sua igreja, dos seus irmãos. Ore, peça nominalmente. Ore pelos pedidos, pelas necessidades, pelas dificuldades. Busque a Deus e interceda por seus irmãos. Isso é uma demonstração de amor, de carinho, de gratidão, e é uma atitude que devemos ter uns pelos outros. Temos que orar uns pelos outros, temos que demonstrar esta gratidão. Paulo fazia isso, irmãos, e ele estava preso numa prisão suja e imunda lá em Roma, preso inocentemente. Ele não tinha culpa de nada, ele não tinha feito nada que merecesse a prisão. Mas ele foi colocado lá por causa do Evangelho. E mesmo preso injustamente, mesmo sofrendo, ele era grato pelos seus irmãos e ele orava por seus irmãos. Que desculpa nós temos para não orar uns pelos outros? Pastor, estou cansado, eu trabalho muito.
Estamos livres, podemos orar a qualquer tempo, em qualquer lugar. Ah, pastor, mas a minha vida é muito corrida. Mas quais são as nossas prioridades? Quanto tempo nós gastamos no celular, na televisão, no computador e fazendo outras coisas, passeando, brincando? O que nos impede de separar um tempo para lembrar de nossos irmãos, agradecer a Deus por eles e orar por eles? Nós devemos ser gratos pela vida dos nossos irmãos e devemos orar sempre por eles, igual Paulo. Quais são alguns motivos de gratidão? Vamos olhar o texto e vamos ver 2 motivos pelos quais Paulo era grato e orava. E são motivos pelos quais devemos ser gratos por nossos irmãos e orar uns pelos outros. Primeiro, os nossos irmãos são frutos do Evangelho de Cristo. Cada um dos nossos irmãos é um fruto da pregação do puro e simples Evangelho. Olhem o versículo 4. Paulo diz a razão pela qual ele era grato e orava. Porquanto ouvimos da vossa fé em quem? Em Cristo Jesus. E do amor que tendes para com todos os santos. Agora olhem comigo o versículo... Vamos continuar, todos os versículos até o 8. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes já ouvistes pelo quê? Pela palavra da verdade do Evangelho. Então, a fé deles em Cristo, ouviram a palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes o quê? A graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Aqueles irmãos, eles ouviram o Evangelho, e eles creram no Evangelho e foram salvos pelo Evangelho. Em Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Eles ouviram a palavra, eles creram, eles tiveram a fé, eles foram salvos. Eles não ouviram mensagens mirabolantes, eles não ouviram mensagens de misticismo, eles não ouviram mensagens de falsos milagres, eles não ouviram a lei do Antigo Testamento, eles não ouviram o legalismo ou o liberalismo, eles não ouviram uma mistura de religiões, eles ouviram o puro e simples Evangelho que um homem chamado Epáfras, que nem era apóstolo, provavelmente não era nem pastor, foi lá e pregou. O que é o Evangelho? Você é pecador, mas Deus ama você. Deus ama tanto que mandou o Filho dele, Jesus Cristo, e Jesus morreu na cruz no seu lugar. Ele derramou o seu sangue, ele tomou sobre si os seus pecados, ele pagou a nossa culpa. Morreu ali, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, e ele está vivo e voltará. E por causa da sua morte e ressurreição, ele pode salvar qualquer pecador que nele crê. Este é o Evangelho. Simples, puro e claro, que qualquer pessoa pode pregar. Não precisa ser um pastor, não precisa ser um missionário. Foi Epáfras quem pregou para aquele povo. Ele ouviu de Paulo em Éfeso, ele se converteu, e ele foi para Colossos, e ele começou a pregar, e ali pessoas se converteram, uma igreja nasceu, e aquelas pessoas que agora estavam com problemas, com dificuldades, e querendo se afastar do Evangelho por causa dessa heresia que estava entrando na igreja num momento difícil, eles precisavam lembrar que eles eram frutos do Evangelho. E Paulo era grato por isso, e nós devemos ser gratos também. Mesmo que no momento estejamos passando por problemas, até por dúvidas ou por dificuldades, foi o Evangelho que um dia nos alcançou, foi o Evangelho um dia que nos salvou. Alguém pregou e nós fomos salvos pela graça de Deus. A fé daqueles irmãos era a fé simples em Cristo. É a mesma fé que nós temos, que você tem, que alguém pregou, talvez quando o pastor Daniel começou a igreja aqui há muitos anos, ou os outros pastores que passaram, ou o pastor Leandro agora, ou algum irmão que pregou para você, ou algum folheto que foi entregue. Cristo, alguém falou de Cristo e você creu. Nós somos gratos por isso. Irmãos, nós somos frutos do Evangelho. Não fomos nós que nos salvamos a nós mesmos, foi Jesus quem nos salvou através da pregação de alguém que veio até nós. Às vezes nós queremos, por causa da mídia, da televisão e da internet, igrejas fantásticas como algumas que a gente vê no YouTube, né? Igrejas que tem aquele show, que tem aquele conforto, que tem tudo quanto é coisa, e a gente pensa, olha, eu queria ter uma igreja dessa para mim.
Mas não é isso que Paulo era grato. Era porque aqueles irmãos eram salvos por Cristo. Este é o nosso motivo de gratidão. Não é porque nossos irmãos são lindos, são ricos, são talentosos, são especiais e fantásticos. Às vezes, aos olhos do mundo, nós não somos nada. Simples pessoas, trabalhadores, homens e mulheres, vivendo a nossa vida. Mas aos olhos de Deus, e agora uns dos outros, somos irmãos, porque fomos salvos e alcançados pela graça de Deus. E isso é motivo de gratidão. Não é porque ninguém é melhor ou maior do que o outro. Todos somos iguais, salvos por Cristo Jesus, pela fé no Evangelho. Epáfras, Paulo chama ele de conservo, amado conservo, ou seja, um servo ao lado. Era um servo, era um irmão que gostava de trabalhar, então ele gostava de pregar, de servir, ele foi, pregou, a igreja nasceu. E agora, no momento difícil que a igreja passava, ele não era um teólogo, ele não tinha todo o conhecimento para ajudar aqueles irmãos no meio daquela heresia. Ele vai até Paulo em Roma pedir ajuda de Paulo. E ele fica na prisão com Paulo para ajudar Paulo. Fala, Paulo, manda uma carta lá para Colosso para ajudar a nossa igreja. Enquanto isso eu quero ficar aqui ajudando você. Ele era um fiel ministro. No tempo que ele ficou em Colosso, ele fez de tudo para ajudar aqueles irmãos. Ele pregou o evangelho, ele ensinou o que ele podia, o que ele sabia, o máximo que ele conseguia, que ele dava conta, até o tempo que a situação ficou tão difícil, ele não dava conta mais, ele foi buscar ajuda de quem conhecia mais, que era Paulo. Mas ele era um servo, um homem que pregou a palavra, ele discipulou aqueles irmãos, eles ouviram o evangelho e foram frutos do evangelho. Este é o motivo de gratidão. Cada membro dessa igreja, cada pessoa salva nessa igreja, é fruto do Evangelho e por isso devemos ser gratos. Este Evangelho não é uma mensagem mirabolante, irmãos. Ela é centrada em Cristo. Ela não fala de milagres, ela não fala de misticismo, de coisas sobrenaturais, de lei, de escravidão, ela fala de Cristo. É centrada em Cristo. Paulo vai falar a mensagem de Cristo, a palavra da verdade. Lembra do que Jesus disse em João 17:17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o que ele disse em João 14:6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é a mensagem de Cristo, ele é a verdade, o evangelho é a verdade. Nós não precisamos de uma mensagem mirabolante, que algumas igrejas têm pregado, ou de autoajuda, ou esse super espiritualismo que algumas igrejas ensinam. Nós estamos em Minas Gerais e nós sabemos o poder e a força do misticismo, do espiritismo. Aqui os irmãos conhecem a questão de Chico Xavier e vivem isso na pele. Lá na Serra da Canastra nós temos também muito forte o espiritismo. E as pessoas envolvidas direto ou indiretamente disso, e às vezes isso entra dentro das igrejas evangélicas. De uma forma misturada, eles pegam um pouquinho de evangélico, de católico, de espírita, de tudo que é coisa, e colocam ali num pacote, começam a pregar, e o povo começa a se sentir bem, e se sentir emocionado, e sentir aquela coisa sobrenatural. Só que isso não salva, isso não perdoa pecados, isso não dá a vida eterna, quem dá é Cristo e somente Cristo. E é essa mensagem que nós devemos pregar, foi essa mensagem que ouvimos, e por isso somos gratos e oramos por nossos irmãos. É a mensagem da graça de Deus. Em Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Você já crê nesse Cristo? Se você crê, Deus seja louvado. Agradeça a Deus por seus irmãos e ore por eles. Eles foram discipulados por Epáfras, versículos 7 e 8, Paulo lembra eles. Vocês aprenderam isso de Epáfras. Então a gente lembra com gratidão daqueles que nos levaram para Cristo pregando o Evangelho, que nos discipularam, que nos ensinaram na palavra de Deus, que nos fizeram conhecer o Senhor. O salvo precisa de instrução. A gente precisa de pessoas nos discipulando, nos orientando, dos nossos pastores, professores, missionários, líderes que amam o Senhor. Então nós lembramos com gratidão dos pastores, dos obreiros, dos professores, porque nós somos o que somos hoje por causa daqueles que nos ensinaram. Graças a Deus, às vezes foram homens grandes teólogos, às vezes foram irmãos leigos que estavam ali se esforçando para ensinar uma lição. E Deus usou cada um deles. Graças a Deus pela vida deles. E exemplo que nós devemos ter e fazer para com os outros que estão chegando agora. Pregar e ensinar.
Então, o primeiro motivo de gratidão e de oração, porque nossos irmãos são frutos da pregação do Evangelho. Epáfras não fez milagres lá em Colossos. Ele não deu show, ele não deu palestras de autoajuda, ele não ofereceu dinheiro ou saúde, ele falou de Jesus. E aqueles irmãos foram salvos. Tudo isso Paulo está trazendo a mente deles de volta para Cristo, para que eles vencessem aqueles problemas, confiando no Salvador. E é por isso que somos gratos por nossos irmãos e oramos. E a segunda razão pela qual devemos orar e agradecer por nossos irmãos é porque eles dão frutos pela pregação do Evangelho. Primeiro, eles são frutos da pregação, e como frutos da pregação, eles dão frutos por causa da pregação. Olhem comigo os próximos versículos, a partir do 5, olha só. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes já ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o quê? O vosso amor no Espírito. Aqueles irmãos de Colossos, mesmo naquele momento difícil, mesmo naquele momento que a heresia estava entrando na igreja e confundindo a cabeça deles, Paulo lembra, olha, vocês são salvos pelo Evangelho e vocês têm dado frutos por causa do Evangelho. O que estava acontecendo? Como salvos, mesmo em toda a simplicidade deles, agora eles tinham esperança, eles tinham fé e eles tinham amor. As três virtudes do cristianismo. Vamos abrir em 1 Coríntios 13, por favor. Deixa marcado aí em Colossenses, mas abra em 1 Coríntios, capítulo 13, por favor. Vou pedir que algum irmão leia bem alto para nós, 1 Coríntios 13, 13, por favor. Muito bem, muito obrigado, irmão. Você vê que Paulo destaca aqui três virtudes fundamentais do cristianismo: a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor. Por quê? Nunca vai acabar. Quando Jesus voltar e estivermos com Ele, nós não vamos precisar mais de fé. Por que nós temos fé agora? Porque fé é acreditar sem ver. Nós vamos ver Jesus, nós estaremos com Ele, nós não vamos precisar de fé mais, porque nós o veremos como Ele é e seremos como Ele. Nós não vamos precisar mais de esperança. Por quê? Nós esperamos algo que nós aguardamos. Quando aquilo que aguardamos chegar, que é Jesus, nossa bendita esperança, nós vamos esperar o quê? Não precisa esperar mais nada, vai ter consumada toda a nossa salvação. Mas o amor vai permanecer por toda a eternidade. Os irmãos que amamos agora, nós vamos amar para sempre. Estaremos juntos, amando a Deus, sendo amado por Ele e amando uns aos outros. Por isso que ela é maior, tá? Mas por enquanto estamos aqui, elas estão no mesmo nível de sentido das virtudes. Fé, esperança e amor. E os colossenses tinham isso. Aquela mensagem do gnosticismo que estava chegando dizia assim: vocês não têm sabedoria, vocês não guardam a lei, vocês não encontraram um milagre, vocês não alcançaram um nível espiritual, vocês não tiveram uma visão de anjos, vocês não estão sentindo o poder de Deus. Então os irmãos começaram a ficar tristes, pensando no que eles não tinham ou não alcançavam. E Paulo lembra: vocês não precisam disso, vocês já têm tudo. Como frutos do Evangelho, vocês têm fé, a fé que vem de Deus, vocês têm esperança e vocês têm amor. E é isso que nós devemos ter e que o Espírito coloca em nosso coração, irmãos. Nós não precisamos de mais nada. Às vezes a gente fica buscando algo mais. Não, nós já temos Cristo, nós temos tudo. Como fruto do Evangelho, nós temos fé, nós fomos salvos pela fé e agora nós vivemos pela fé. Qual é a frase que a Bíblia repete em diversos versículos no Antigo e Novo Testamento? O justo viverá pela fé. Isso está em Romanos, está em Gálatas, está em Hebreus, citando o Antigo Testamento. O justo viverá pela fé. Nós temos vivido pela fé.
E essa fé vem de Deus, e é fruto do Evangelho. Então nós não precisamos de outra coisa mágica, sobrenatural e miraculosa. Nós precisamos continuar vivendo esta fé, que é fruto do Evangelho, e por isso somos gratos por nossos irmãos que têm essa fé. Nós temos o amor. Lembra o que Jesus disse em João 13:35? E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Carteirinha de membro da igreja. É isso? Se falarem em línguas, se tiverem visões, se tiverem dinheiro. É isso que Jesus diz? Se tiverem o quê? Amor uns pelos outros. A maior prova da nossa salvação é quando nós amamos nossos irmãos. A gente pode orar, cantar, pregar, desfrutar de milagres e fazer tudo o que for da vida cristã, mas o povo do mundo só vai saber que nós somos salvos sem nós abrirmos a boca, se nós amamos os nossos irmãos. Quando chegamos em Vargem Bonita, nós estávamos começando o trabalho ali, e um dia nós ganhamos os móveis de irmãos lá de São Paulo. Um missionário norte-americano, ele conseguiu uma equipe que veio dos Estados Unidos, e tinha vários carpinteiros entre eles, reuniram com os irmãos de São Paulo, voluntários, eles construíram, acho que 30 bancos, 30, né, amor? 20 bancos de madeira, né, parecidos com esses, púlpito, mesa, quadro, tudo que era móveis de madeira que precisava para a igreja. Nós não tínhamos nada, estávamos começando o trabalho lá. E eles fizeram tudo e pagaram o caminhão transporte de São Paulo até Vargem Bonita. E aí o caminhoneiro chegou, a gente descarregou, e eu pedi ajuda para um carpinteiro lá da cidade para montar algumas coisas que vieram desmontadas, né, para pregar na parede algumas coisas e tal, para ajustar, e ele foi lá. E a gente ali trabalhando, do nada ele falou assim, uma coisa que eu admiro nos batistas, é que eles têm amor uns pelos outros. Eu senti aquele orgulho santo, né? Mas aquela alegria, sabe? Porque ele viu que os irmãos tinham amor para fazer uma coisa dessa. Quando a gente briga, trata mal nossos irmãos, não demonstra amor e gratidão, as pessoas do mundo não vão ver Cristo em nós. Fruto do Evangelho é amor entre os irmãos, amor verdadeiro, sacrifício, bondade, carinho. E este amor, ele é derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por nós mesmos, nós somos maus e pecadores e egoístas. Jesus nos transforma em novas criaturas e nos enche do seu amor. E isso é fruto do Evangelho. E temos que amar uns aos outros. Não é um sentimento, eu queria sentir mais amor por meus irmãos. Não, simplesmente ame. É uma decisão, é uma atitude. O amor é você fazer o bem, é se sacrificar, é se esforçar. E é isso que a gente tem que fazer uns pelos outros. União, companheirismo, amizade, carinho, cuidado. Os colossenses tinham isso, eles não precisavam daquelas coisas que os gnósticos estavam oferecendo. É o amor que sustenta a igreja e a nossa comunhão. E é fruto do Evangelho. E a esperança, né? A certeza e a convicção da nossa salvação, a garantia da vida eterna e da volta de Jesus. A Bíblia diz lá em Tito 2,13 que nós estamos aguardando a bendita esperança, a volta de Jesus, a manifestação do nosso Salvador. Imagina o dia que encontrarmos Jesus, o dia que o nosso Salvador voltar, descer do céu para nos buscar, e nós estaremos com Ele. Aqueles irmãos tinham isso, nós temos, é fruto do Evangelho, não precisamos de mais nada. Não precisamos de outros deuses, de outros sentimentos, de outras coisas. Jesus é tudo que temos, tudo que precisamos. E nós temos esta esperança maravilhosa. Nós temos a esperança de que ao morrer iremos para o céu, que encontraremos nossos irmãos que já partiram, que estaremos com Jesus na glória, que teremos nossos corpos transformados, seremos glorificados, estaremos com Deus por toda a eternidade. Precisamos mais do que, irmãos? O que outras religiões podem oferecer que é melhor do que isso? Pode parecer melhor, mas não é, e é mentira. A nossa esperança é verdadeira, é bendita, é maravilhosa. Os colossenses já tinham isso em Cristo. Paulo era grato por causa disso. Nós todos, mesmo na nossa simplicidade, nas nossas dificuldades, nós já temos a fé, nós temos essa esperança e nós temos o amor. Por isso nós devemos ser gratos uns pelos outros e orar uns pelos outros.
Irmãos, sejam gratos por sua igreja. Seja grato por seu irmão. Ore por seu irmão. Clame a Deus. Demonstre esta gratidão. Expresse com palavras, com atitudes. Quem não tem esperança são os ímpios, não são? A Bíblia diz que os ímpios não têm esperança, que quem não tem Cristo não tem esperança. Nós temos. Todos nós aqui que temos Cristo. E por isso devemos ser gratos uns pelos outros e orar uns pelos outros. Aqueles irmãos de Colossos, apesar da pobreza que estava assolando a cidade, apesar da solidão e daquele vazio, eles tinham tudo isso em Cristo. Paulo era grato. Então Paulo escreve para demonstrar, claro, irmãos, eu sou grato a Deus por vocês. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus e eu oro sempre por vocês, porque vocês têm Cristo, vocês têm fé, vocês têm esperança, vocês têm amor. E indiretamente Paulo já está preparando o terreno para mostrar para eles, vocês não precisam dessa outra religião que está sendo pregada. Vocês não precisam destas novidades, dessas ondas, desses modismos. Vocês precisam apenas lembrar do que vocês têm e voltarem a ter alegria, e voltarem a ter essa fé firme, forte, e continuarem servindo ao Senhor e superarem essas dificuldades. A mesma coisa nós já temos tudo isso em Cristo, irmãos. Nós desfrutamos tudo isso por causa do Evangelho, que um dia alguém pregou para nós. Não precisamos de mais nada. Não busque outras coisas. Você tem Cristo e você tem tudo. Esta igreja não precisa buscar novidades e coisas estranhas que aparentemente vão melhorar o Evangelho. Não tem como melhorar o que é perfeito. E se nós temos Cristo, nós temos tudo. E nós devemos agradecer por nossos irmãos e orar sempre por eles. Você é grato por sua igreja? Você é grato por seus irmãos? Você tem orado por aqueles que estão ao seu lado, que fazem parte da sua igreja, membros do mesmo corpo? É isso que devemos fazer, porque isso é o resultado do Evangelho em nós. Sejamos gratos por nossos irmãos e oremos sempre uns pelos outros. Amém?